Senhoras e senhores, começando Rabiscos sem o tradicional olá, 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 porque estou numa nova fase, uma fase solitária. Quem acompanha o programa sabe que a minha queridíssima amiga Jéssica Balbino saiu do Rabiscos, né, deu uma pausa aí para resolver seus projetos pessoais. Quem quiser acompanhar o episódio passado, a gente fala dessa despedida, fazemos algumas recapitulações do podcast. E eu continuo com muito prazer esse podcast que eu tanto amo. Amo falar de literatura, amo conversar com as pessoas que estão na ativa. E é com grande alegria que eu parto para voo solo, né? Solitariamente voando pelo mundo literário. E quero aproveitar o lado positivo disso tudo, né? É a liberdade que se tem, né? Quando se está só. A liberdade também, o conflito, né? Também as aflições e as ansiedades. Não podia deixar de ser diferente. E eu quero agradecer muito ao pessoal que está comigo, a galera que me manda mensagem, a galera que divulga, que compartilha o programa. Isso é muito importante para que o programa continue no ar, que a gente continue falando sobre literatura. Tenho recebido carinhos mais variados tipos, mais variados lugares. Montei uma pauta bem legal para bater papo com o pessoal. Poetas que eu já queria falar há um tempo. Estou preparando algumas rodas de conversa também, que eu acho que vai ser muito legal. Quero trabalhar mais também agora nessa nova fase, com algumas palavras e sentimentos, trazer escritores e escritoras para falar sobre sentimentos específicos. Estou elaborando uma coisa bem legal. Tenho conversado com muitas pessoas que estão muito próximas a mim, e isso me ajuda a dar uma iluminada no meu caminho. Fico muito feliz por esse abraço, por esse colo. E eu sigo recebendo sugestões, recebendo comentários e muito feliz com essa caminhada. Essa semana a gente teve o prêmio, o número 62 do Prêmio Jabuti, e com premiações incríveis. A gente teve aí nomes de peso na literatura nacional. Quero destacar aqui a premiação para o livro de poesia Solo para Vialejo, da Cida Pedrosa. Fiquei muito feliz com esse prêmio da Cida. Quero tentar falar com ela também. O romance de entretenimento Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, que esteve aqui no programa já, se eu não me engano, há 2, 3 programas atrás, falando Bom Dia, Verônica. Quem está chegando aqui hoje pode acompanhar, pode ir até o episódio e ouvir. Foi um episódio muito legal. E o romance literário, eu quero destacar também, que é o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Já falei com o Itamar, ele se prontificou a vir aqui, devo gravar com ele na próxima semana, e vai ser muito legal falar sobre Torturado, que é um livro que eu gosto muito, inclusive já foi falado aqui no Rabiscos em algum momento. Então eu quero destacar essa semana também. E hoje eu vou falar com o José Almeida Júnior, que é um cara incrível, que eu li o livro dele, O Homem que Odiava Machado de Assis. É um livro que ele junta um personagem ficcional com alguns itens históricos reais. Ele pinta um Machado de Assis ficcional também com muita perspicácia, com muita característica que vai deixar qualquer machadiano maluco. Eu que sou fã de Machado, falo que eu gostei do livro e com uma angústia, ao mesmo tempo li com uma felicidade esse livro. Foi um encontro para mim. Quando eu estava lendo, já entrei em contato com o José Almeida Júnior, já na reta final. Falei, cara, vamos falar sobre esse livro, a gente precisa falar sobre ele. E é ele que a gente recebe hoje aqui no Rabiscos para falar desse livro tão celebrado, desse livro tão bem escrito. José Almeida Júnior, seja bem-vindo ao Rabisco. Você é um homem que odiava Machado de Assis?
Obrigado, Tadeu, obrigado pelo convite. Não, sempre as pessoas me perguntam isso, né? Na verdade, sou um homem que não amava, mas ainda amo Machado de Assis, né? O homem que ama Machado de Assis, então, né, cara? Como o, que você acha que chega esse livro, assim, esse título, assim, como que você acha que foram as primeiras impressões da história? sim, primeiro o livro, na verdade, o desejo de escrever o livro sobre Machado de Assis surgiu a partir do momento que eu queria escrever um livro, um romance histórico, né? Porque Uhum. as pessoas, muita gente não sabe, mas esse livro foi o meu primeiro livro escrito, né? O primeiro publicado foi Última Hora, que foi o vencedor do Prêmio Sesc de Foi o Literatura. vencedor, é. É. Legal. Mas quando eu me inscrevi no prêmio, O Homem que Odiava Machado de Assis já estava escrito, né? Inclusive, ele ficou entre os finalistas do Prêmio Sesc de Literatura do ano anterior, 2016, né? Olha que legal. Então, assim, aí como eu eu terminei esse livro, a primeira versão em 2015, eu enviei para uma agente literária, né, que é a Luciana Vilas Boas, Uhum. que até hoje é minha agente literária, né? E ela quis o livro, né? E foi assim, foi sem intermédio de ninguém, foi através do site, eu enviei, e poucos minutos depois eu enviei o primeiro capítulo, ela disse, eu quero ler o resto do livro. Mas acontece que Levei em conta. eu enviei para ela, quando eu enviei para ela, eu tinha acabado de escrever a primeira versão, né? Então Ah, eu enrolei para responder o e-mail porque eu fui fazer uma revisão geral, e tal. E enfim, consegui enviar. E aí ela pegou meu livro, né? hum, Mas o livro naquele momento ele não aconteceu porque foi no ano 2015, logo quando teve aquela primeira crise do mercado editorial, né, com a suspensão uhum. das compras governamentais, então as editoras fecharam para novos autores, né? Então aí eu Foi escrevi por isso que você segurou ele um pouquinho foi e lançou antes o Última Hora. Foi. Na verdade, porque o Última Hora ele foi lançado por causa do Prêmio Sesc, né? Porque Ah, a tá. Foi premiação do exclusivo. Prêmio Sesc, o livro do Prêmio Sesc Literatura tem que ser inédito, e aí ele ganhou e foi publicado pela editora Record, né? Ah, que E massa. aí com o Vamos falar. primeiro. E aí, Pode falar, desculpa. com o primeiro livro, Última Hora abriu as portas para que eu conseguisse publicar O Homem que Odiava Machado de Assis. Pela internet, nas resenhas, a gente vê que é um livro muito amado, né? Muito celebrado esse livro seu. É muito bacana, porque o Machado ele desperta tanto o lado polêmico, ele desperta uma paixão muito grande por nós, leitores. E é legal que você trata o Machado assim com uma ironia muito gostosa. Se trata de figuras históricas de um jeito muito bom, com coisas muito engraçadas, como o discurso do Rui Barbosa. Você começa o livro com o velório do Machado, não é nenhum spoiler, né? Porque já é logo nas primeiras páginas. E, e o Pedro que vem aí contar a história, o lado B do Machado de Assis. Eu achei muito legal, assim, é engraçado o livro, achei engraçado de fato, porque a gente vê um Machado totalmente desconstruído, né? Assim, um Machado totalmente ao avesso do que a gente conhece. Como que foi, assim, você pensar na ficção e pensar na não ficção, na realidade? Como que você mesclou o seu conhecimento? Você já falou que ama Machado de Assis. Como que foi isso? Essa ideia, assim, surgiu como? Sabe que eu fiquei com receio no início, né? Porque eu queria escrever eu queria escrever um livro sobre Machado de Assis, um romance histórico. E aí eu descobri de como foi a vinda de Carolina para o Brasil, né? Carolina é a esposa de Machado de Assis. Uhum. Ela é portuguesa da região do Porto, e ela veio para o Brasil junto com o músico Arthur Napoleão. E Uhum. quando ele chegou, através do Arthur Napoleão, Machado de Assis conheceu Carolina, né, através do Arthur Napoleão e através do irmão dela, o Faustino, que também já morava no Brasil. Ele era poeta e amigo do Machado. E o Arthur Napoleão foi o padrinho do casamento, e o irmão de Carolina morreu dias antes do casamento. Uhum. E, enfim, eles mantiveram amizade, né? O casal manteve a amizade com o Arthur Napoleão. E o Arthur Napoleão era músico, ganhou uma certa notoriedade no Rio e deixou um livro de memórias. E nesse livro de memórias ele diz que oculta a vinda dele do Brasil com Carolina para não manchar
a honra da família, né? Então eu aproveitei esse mote para construir a minha ficção, né? Então aí eu construí um triângulo amoroso, né? Então meu personagem de ficção, Pedro Junqueira, teria sido a causa da vinda de Carolina de Portugal para o Brasil, né? E aí eu desenrolo a história em cima de um triângulo amoroso, entre Machado, Carolina e o meu personagem de ficção. Mas eu não, no começo eu tive algum receio, né? E até hoje algumas pessoas acham desrespeitosa a forma com que eu trato. Imagina, os machadianos devem ficar malucos, né? Fala, Alguns você tá acham... falando do Machado, cara? Mas engraçado, até tem um amigo meu que trabalha comigo, o Alisson, um beijo pra ele. Ele gosta muito do Machado também, ele também ficou com o pé atrás. Fala, que é isso aí, o homem que odiava o Machado de Assis, como assim, né? É muito legal porque você mostra o tanto que Machado era querido, né, no Brasil, como que ele conseguia um abrir de portas, frequentar os grandes os círculos intelectuais e tal. E isso é muito legal. E como que é a sua relação com os fãs do Machado com esse livro? Como que foi isso? Porque hoje, se você der um Google, rapidamente você encontra seu livro. Eu acredito que os machadianos chegam na sua obra com certa facilidade. E o Machado, você conseguiu até expressar muito do estilo literário do Machado, né? Descrevendo as ruas, descrevendo as casas, mostrando aquela Rio de Janeiro acontecendo, aqueles problemas políticos, depois eu quero falar deles também. Como que está sendo a sua relação com os machadianos, assim, com os fãs do Machado? Em geral é boa, sabe? Inclusive, muitos desses leitores, já adultos, né? Muitos não revisitavam Machado há muito tempo. E um dos comentários que eu mais recebo é dizendo que acabou meu livro e foi ler ou reler Memórias Póstumas e Dom Casmurro. Então eu acho que acabou tendo tendo essa reaproximação também do público jovem, que estava mais... Jovem não, principalmente porque inevitavelmente o estudante hoje passa por Machado de Assis na escola, né? Mas na fase adulta, muitos têm uma lembrança ruim, né? Porque Machado é um livro muito bom, né? Os romances dele são assim, excepcionais. Porém, quem está lendo ali com 17, 18, 15 anos, não consegue aprender, não tem experiência de leitura ainda, para compreender muitas vezes toda a genialidade dele, né? E isso, assim, não só, não estou menosprezando a juventude, né? Mas mesmo na fase adulta, por exemplo, eu li e reli Memórias Póstumas várias vezes, né? Acho que quase umas 10 vezes. E por exemplo, eu tinha passado 3 anos, uns 2 ou 3 anos sem ler o Memórias Póstumas aproveitei essa pandemia agora, no início, quando eu não estava conseguindo ler nada, eu peguei Memórias Póstumas e fui reler. E essa experiência de 2020, relendo Memórias Póstumas, foi bem diferente do que eu tinha lido 2, 3 anos atrás, né? Então, assim, é sempre uma experiência nova, né? Quando você revisita Machado de Assis. Eu fiquei com vontade de ler. Eu comprei uma coleção de todos os contos do Machado, eu fiquei lendo esses dias. E foi bem na época que eu estava lendo seu livro. De fato, ele aguça isso, né? Porque a gente começa a entender, assim, a querer ficar numa descoberta, assim, com o Machado. Eu acho isso muito legal. E a sua relação, cara? A sua relação com o Machado? Como começou? Porque, sim, sem dar spoiler, vou tentar falar disso sem dar spoiler, mas a relação, sei lá, com as obras, você falou do Memórias Póstumas, a gente pode falar um pouco aí do Dom Casmurro também, né, o Bentinho, a Capitu, tem aquela relação familiar também, né, que é o pai do Bentinho, a Dona Glória, a mãe dele. Como que é a sua relação com o Machado? Como que o Machado chegou na sua vida e qual que é o impacto que ele tem nisso tudo? O primeiro livro que eu li dele foi Memórias Póstumas e cada vez que eu releio Memórias Póstumas, eu tenho a lembrança daquele impacto quando eu tinha lido, quando eu tinha 15, 16 anos, de quando eu li pela primeira vez. A minha lembrança dessa minha primeira leitura é de achar muita graça, muito cômico, né? Assim, e ele tem umas tiradas nesse livro assim, muito, muito interessantes, né? Tem um capítulo lá
que fala que uma pessoa teve uma relação atrás da moita, né? Agora me fugiu a mente, né, de quem eram. E aí ele termina esse capítulo com essa história da moita, e o seguinte ele abre com a flor da moita, né? Que era que é o resultado daquele encontro na moita, que era uma filha, né? Então eu acho muita graça, assim, quando dessas tiradas machadianas, né? E ele estava muito aguçado, né, em Memórias Póstumas. Eu também gosto muito de Memórias Póstumas. É um livro... Aí, a partir daí, você tipo, foi amor à primeira vista, assim, com você e Machado? Sim, sim. Os primeiros livros dele, eu não tinha... no início eu não gostava, né? Eu vim redescobrir esses livros mais recentemente. E aí comecei, com maturidade, eu comecei a conseguir extrair aspectos muito positivos, desde os primeiros romances, né? De Ressurreição, de Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva, né? Esses livros aí, por um tempo, para mim, né, eu tive um rechaço, né? Que eu sempre associava a José de Alencar. José de Alencar foi um autor que, para mim, que eu li, mas assim, que não era um autor que... para mim era um autor muito complicado, assim, sabe, para ler na juventude, né? Inclusive recentemente eu reli Senhora, tal, mas ainda assim o Machado ele era muito moderno, né? Principalmente desde os primeiros romances ele não tem muitos floreios, muitas adjetivações, os diálogos dele eram muito diretos, né? Então e mesmo naqueles primeiros livros ele já tinha uma prosa realista, sabe? Então ele realmente era, ele se destacou desde cedo, até que veio Memórias Póstumas, que foi assim uma revolução, né? Que muitos estudam hoje em dia a reviravolta de Machado de Assis, né? De como ele saiu do escritor mais convencional e fez aquela reviravolta a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas o Machado ele para mim é genial. E eu fui daquela geração que fez júris sobre Capitu, né? Uma coisa extremamente machista, né? E eu na época recebi a tarefa de acusar a Capitu, né? Então eu era o promotor lá, fiz um júri simulado, enfim, a pobre da Capitu foi condenada. Então Você acabou virando defensor público. Exatamente. Hoje eu defenderia até a morte, né? Interessante isso. E mas como você não pode falar, desculpa. Mas o Dom Casmurro, né? Você vê que por muitos anos ficou como sendo um romance sobre traição, a exemplo de Ana Karenina, né? de Madame Bovary, o Primo Basílio. E Machado de Assis fez uma coisa genial, né? Que é deixar essa dúvida, que sempre vira e volta, vai pro Trend Topics do Twitter, né? Então, é uma dúvida eterna, né? E isso aí ninguém para de falar disso, né? E o interessante é que isso foi descoberto, essa dúvida foi descoberta em 1960, né, com a estudiosa norte-americana. Até então, era unanimidade que Capitu tinha traído Bentinho, né? Interessante isso, né, cara? Como que você acha que influencia, assim, você falou que você é defensor público, eu também sou advogado, e é uma pergunta que sempre me fazem, assim, como que a gente que trabalha com casos, né, com problemas sociais, isso influencia, assim, esse despertar que você teve por querer escrever um romance histórico que por si só já é uma coisa complicada, e como que você acha que você como defensor isso contribuiu ou atrapalhou, enfim, porque o seu estilo de escrita é um estilo levemente cronista e ao mesmo tempo não tão lírico, você consegue descrever as situações de um jeito muito, muito realista, assim. Você acha que tem essa influência da sua profissão? Como é que é? Eu sempre o pessoal me pergunta, mas eu não consigo eu não consigo assim ter uma resposta, sabe? Porque a linguagem do meu jurídico na verdade é aquela linguagem muito empolada, né? Que acompanha
mesmo quem não é da área, mas que acompanha eventualmente uma sessão do STF pela TV Justiça, vê que é uma linguagem horrível, terrível, né? Eu acho que... Mas eu sempre escrevi nas minhas petições de uma maneira muito direta, sabe? Até por como eu trabalho na Defensoria Pública, eu quero sempre que a própria parte entenda o que é que está escrito ali, né? Porque muitas vezes a pessoa principal interessada naquele julgamento, né? Eu já ia falar do líder, eu já ia pro juridiquês, né? Mas daquele conflito, né? Aquela celeuma. Mas ela não entende, ela não entende o que foi que o advogado dela disse, o que foi que o da outra parte escreveu, muito menos a sentença, né? Então, assim, eu sempre quis traduzir isso de uma maneira muito clara. Talvez tenha tido alguma influência, mas essa influência também foi das duas mãos, né? Foi via de mão dupla, né? Porque depois que eu comecei a escrever literatura, isso aí influenciou enormemente as minhas petições, né? Que acaba ligando isso. Exatamente. Mas sempre assim, no sentido de escrever de uma maneira muito clara, né? Tirando assim cacofonias, né? Então, aquela coisa, né? Às vezes, de repente, tem uma rima no meio de uma frase, eu pego e vou arrumar ali. Aí o juiz vai ler ritmado a sua petição. Vai ler com ritmo poético. É bom. Seríamos mais felizes se os juízes lessem mais poesias, né? Deixa eu te falar, eu acho interessante, cara, também o jeito que você aborda. O Pedro é um personagem muito interessante, né? O Pedro aí é a ficção desse livro, né? Onde você conseguiu unir alguns fatos reais com a ficção. E o Pedro é um personagem que ele é um apaixonado, ele é um cara rico, né? Ele é um cara que é filho de um escravocrata, e ele tem um papel político no livro muito importante, e ele entra num desafio interno entre aonde ele pode ir pelo amor, aonde ele pode ir pela política. Tô falando aqui do jeito bem sutil para não dar spoiler, e você entra num tema muito espinhoso, que é a escravidão, né? Fala-se da lei do ventre livre no livro, como que foi os bastidores daquela votação, como que foi os bastidores da elaboração do projeto e como que foi para você, assim, é um tema delicado, você fala dos bastidores políticos daquela época, como que foi essa pesquisa, José? Um romance histórico, ele pressupõe muita pesquisa, né? Muito estudo, muita leitura também. Todo livro pressupõe, mas eu acho que o romance histórico mais, porque você vai ter o leitor comum, você vai ter o leitor historiador, você vai ter o leitor machadiano, no seu caso. Como que foi essa decisão? Assim, eu quero passar por esse meandro político também, quero falar sobre escravidão, de um jeito, inclusive, muito verdadeiro, né? Que mostra que a escravidão, na verdade, era a última preocupação dos políticos, eram os escravos, né? Era mais um jogo político de dinheiro, de economia do que tudo. E você, de fato, precisou mergulhar, precisou pesquisar isso. Como que foi essa relação toda? Como esse livro eu quis acompanhar a vida de Machado de Assis a partir do meu personagem de ficção, então o Machado viveu muito, né? Para aquela época, nasceu em 1939, morreu em 1908, né? 69 anos ele morreu. Então ele viveu muito, né? Desde muito jovem ele teve uma influência no meio literário, né? Ele com 30 e poucos anos, o José de Alencar dizia que o Machado de Assis era um grande crítico brasileiro, o primeiro crítico brasileiro, né? Então ele teve uma projeção muito jovem. Então era um período político muito grande, né? E aí eu tinha que casar a minha ficção com alguns fatos históricos e políticos que eu queria encaixar ali. Então muita coisa que eu pesquisei ficou de fora, porque não se encaixava no eixo ficcional, né? E aí eu tive que escolher alguns pontos históricos que se encaixassem na narrativa. E aí o que eu queria fazer, eu queria abordar essa questão da escravidão, né? E da lei do ventre livre, que foi uma lei de extrema importância, né? Porque foi a primeira vez assim, que o tema da escravidão entrou assim, para a pauta da política dos jornais, né?
enfim, né? Foi a primeira grande crise do sistema escravocrata brasileiro, né? E o Machado de Assis, ele passou por isso também, porque ele era chefe de uma seção do Ministério da Agricultura que tratava da aplicação da lei do ventre livre, né? Então, existem pareceres sobre isso, né? Tem um historiador o Sidney Chalub, né, que tem um livro chamado Machado de Assis, o Historiador, em que ele analisa o Machado de Assis, funcionário público, e como ele tratava desse processo burocrático, né? Então, eu queria tratar aquela lei como teria sido a discussão, né? E aí se encaixava perfeitamente nesse período, logo quando o Carolina veio para o Brasil, se casou com Machado, e aí no ano seguinte já começam as discussões da lei de ventre livre, que seria aprovada em 1871. Então tudo isso se encaixou perfeitamente da minha história ficcional, a história de Carolina Machado de Assis e a história do Brasil, né? Então foi um encaixe perfeito. E a partir do momento que esse fato histórico se encaixou na minha ficção, e aí eu fui estudar, né? E aí eu fui ler os discursos do José de Alencar, que era um dos grandes opositores à lei do ventre livre. Ele tinha até muitas teorias sociológicas para justificar, né? Ele dizia que, por exemplo, que se o escravo novo, né? O jovem escravizado que nascesse depois da lei convivesse ali com outro que não ficaria livre, ia criar um grande problema familiar entre irmãos, né? Então, assim, aí eu quis abordar essas questões, essa hipocrisia também, né, brasileira, né, das elites brasileiras, da elite branca, né? Eu acho que você faz muito bem, porque a gente fica muito envolvido nesses bastidores políticos, né? E quando você percebe que esses grandes acontecimentos, né, que reverberam principalmente na população pobre e na época nos escravos, eles são acontecidos dentro de um jogo, né? Isso é muito problemático, né? Você lembra o que você deixou de fora? Você falou que você pesquisou muita coisa e teve que deixar algumas coisas de fora. Você lembra o que você deixou de fora? Que você queria ter contado e não contou? Muita coisa, porque assim, a vida do Machado foi muito rica. Assim, a vida dele era burocrática, né? Mas ele se envolveu com muitas celeumas entre os próprios intelectuais, né? Um personagem importante para o meu livro foi o Silvio Romero, que era um crítico que... Ele, pra você ter uma ideia, foi a primeira pessoa que escreveu um livro com o título de Machado de Assis, né? Um crítico, e foi para realmente criticar fortemente Machado de Assis. Então, durante toda a vida, o Silvio Romero, desde cedo, criticava o Machado de Assis, e muito também pela questão racial, e aí eu aproveitei esse gancho para explorar no meu livro. Mas, por exemplo, tem a cachorra dele, Carolina, a Graziella, que eu queria ter colocado no livro, mas aí já foi no final da vida dele, e aí já não se encaixava no meu livro, sabe? Tinha alguns fatos históricos ali, por exemplo, da própria abolição da escravatura, que quando acontece, o meu livro já está ali no fim, então assim, então quando vê a lei Áurea, né, em 1888, o meu livro já estava no fim, né, então não tive como explorar muito isso, né, então algumas coisas, mas sempre tem referências, né? Por exemplo, no meu livro, quando isso acontece, o meu personagem tá em Portugal e aí lamenta que ele perde a herança dele toda, que era de escravos, né? E sabe que os escravos, os escravizados, nos inventários das grandes fazendas, né, do Vale do Paraíba, eles valiam mais do que a propriedade. Então, assim, era o grande ativo, era a grande herança deixada pelos senhores, né? Eram escravizados, muito mais do que a terra, né? Exatamente, por isso que tinha tanta resistência, né? Porque aquelas pessoas, muitos tinham centenas de escravizados, muitas propriedades, enfim, aquilo ali valia uma fortuna, né? Então tinha uma resistência muito grande, né? E é legal isso, essas referências que você faz o livro todo enriquece muito a história, né? Agora eu quero fazer uma pergunta polêmica. E esse Machado de Assis falso, dissimulado, oportunista, plagiador, da onde que surgiu essa ideia? Aí foi muito as críticas do Silvio Romero me inspiraram um pouco. Você leu bastante? Eu li, na verdade, assim, tem pouco
os críticos machadianos, né, atuais, eles fazem muita referência Tá, entendi. ao Silvio Romero, que o Silvio Romero escreveu muito sobre Machado, né? Uhum. E aí através desse caminho, eu tive acesso a essas. O José Monteiro tem um livro chamado Inimigos do Machado de Assis, né, que mostra Verdade. as celeumas dele, né? Então, através desses inimigos da vida real foi que eu fui construindo essa ficção, né? O meu Machado ficcional. E o próprio Machado sofreu muita crítica, né? Por exemplo, o Mário de Andrade, né? Disse que odiava Machado de Assis como pessoa, né? Embora não tenha convido com ele, né? O Carlos Drummond de Andrade tem um texto da década de 20 falando muito mal do Machado de Assis, da influência do Machado, né? E aí depois ele se redime no futuro, né? E volta a ser um grande admirador do Machado de Assis. Mas o Guimarães Rosa, né? Fala, enfim, então o Machado a história o Machado, essa unanimidade que existe hoje sobre a figura do Machado de Assis, ela é uma construção, né? O Hélio de Seixas Guimarães, professor da USP, ele tem vários livros que tratam da história da crítica de Machado de Assis. Então, assim, o Machado de Assis também é uma construção, né? Como personagem, como figura literária, como mito, né? Teve uma grande campanha brasileira no centenário do nascimento de Machado de Assis, em 1839, né? Quando o ministro da Educação era o Gustavo Capanema. Então fizeram uma grande campanha sobre Machado de Assis e foram criados nomes de ruas. O prêmio, posteriormente criado pela Academia Brasileira de Letras, o prêmio Machado de Assis surgiu daí. Foram distribuídas bibliotecas com a obra completa do Machado. Enfim, né? A partir desse momento o Machado virou o grande mito, né? O mito no sentido positivo, né? Porque não é uma coisa não um mito no sentido bolsonarístico de não. ser. Mas o que eu acho curioso é que eu, apaixonado do Machado de Assis que sou, eu leio muitas coisas dele, releio também, né? Coisas não tão celebradas, mas eu fico com raiva do Machado. Eu fico lendo o livro e falo, cara, que cuzão é esse cara, que sacana que é esse cara, né? Por que você acha que o Machado tá tão em alta assim? Ele não morre nunca, ele não fica em baixa. Por que você acha que ele tá nessa exaltação assim? Eu, particularmente como fã, acho justíssima, mas por que você acha que as pessoas estão falando dele de novo, estão trazendo o Machado para todas as rodas literárias? São ondas, né? Assim, e não só a obra dele, mas a própria vida, né? Eu acho que esse movimento criado recentemente, aquela campanha da Faculdade do Zumbi dos Palmares, Machado de Assis Real, eu acho que deu uma renovada no Machado de Assis como figura. Você usa foto na capa, inclusive, né? Foi o primeiro livro que saiu a foto na capa, né? A foto, achei incrível a capa. Inclusive, o livro já estava na gráfica com a foto, aquela mesma foto sem ser colorida. E aí foi divulgado um mês antes do lançamento, o livro já estava na gráfica, foi divulgada a nova imagem de Machado de Assis Real na coluna de Anselmo Góes no Globo. E aí eu liguei para o meu editor, então foi uma correria e aí a gente conseguiu resolver. E também foi muito importante para o livro, como vida também do livro, né? Porque ele o Machado de Assis já está como eles colocaram aqui na realidade, né? O Machado de Assis negro, né? Exato. Com os traços marcantes. Assim. Saiu saiu no Lauro Jardim, no Globo, a primeira capa do Machado de Assis Real. Foi uma boa propaganda para você, então. Foi. Além da importância de retratar o Machado de Assis dessa forma, né? Porque muitas muitas pessoas identificavam o Lima Barreto como negro, né? Mas Machado de Assis não tinha essa identificação, né, no grande público. Eu não sei se você lembra, dos anos atrás saiu uma campanha da Caixa Econômica Federal e botaram o ator que interpretou Machado de Assis era branco, barba branca, enfim, parecia um Papai Noel, bochechas rosadas, né? Então, assim, um europeu típico. Exatamente. Então, foi importante isso aí, né? Então, o principal. Eu acho que a representatividade é boa. É engraçado que você fala no livro também.
nas entrelinhas, assim, quando você fala da escravidão, você coloca o Machado de Assis também como ele também não se aceitando negro, não aceitando muito a cor da pele, outros personagens tratando ele, né, como mulato. Você coloca isso também na história, né? Você levanta essa bola também para discutir, né? Sim, sim, porque o Machado sofreu muita crítica por por não se aceitar como negro, né? E inclusive o próprio Joaquim Nabuco, abolicionista, né? Tem uma famosa carta que ele enviou para pro Veríssimo, o José Veríssimo, que o José Veríssimo falou que Machado de Assis era mulato, e o Joaquim Nabuco deu um esporro no José Veríssimo. Não, Machado de Assis, para mim, ele é branco. Acaba sendo pontos muito de discussão, né? E é interessante como você consegue permear a história, né? Eu consigo ler a sua história e entender muito também dos conflitos do Machado. Quem faz levanta, eu inclusive quero trazer ela aqui no Rabisco, é a psicanalista Maria Rita Kell, no Bovarismo Brasileiro. Ela também faz um diálogo aí com o Machado também, de um jeito diferente, mas ao mesmo tempo que levanta também questões atuais, né? Sim, eu acho que eu li um texto dela falando sobre, ela faz um paralelo de uma cena da famosa cena de Madame Bovary, da cena da charrete. Exatamente. Isso. Com a cena em Quincas Borba, né? Que o Quincas Borba. Quincas Borba, é isso mesmo. Ela faz isso mesmo, esse paralelo no livro. José, a gente tem um quadro aqui, partindo para a reta final do nosso programa. Muito bom falar sobre Machado, muito bom falar com você. E a gente tem um quadro que fecha nosso programa chamado Na Sua Estante, onde a gente pergunta para o convidado. A gente, no caso eu, né? Não mais com a Jéssica. A gente pergunta para o convidado algum livro que tenha inspirado. Se você quiser falar algum livro que te inspirou a escrever esse livro também, ou algum livro que você acha que vale a pena falar e deixar de dica aqui para os ouvintes. Queria saber de você. Eu vou dar a dica aqui do livro que eu estou terminando, eu estou nas últimas páginas, chamado Enervadas, da Crisanteme. A Crisanteme é uma autora que ficou esquecida, né? Ela tinha uma certa popularidade no Rio de Janeiro dos anos 20, 30, e ela ficou esquecida, assim, esse livro estava sumindo, né? Estava na Biblioteca Nacional aos pedaços, né? E aí a editora Carambé conseguiu recuperar, né? E é um livro sensacional, Enervadas, né? Então estou concluindo, então minha dica de leitura é esse Enervadas, né? Eu quero ler ele, inclusive. Acho que inclusive aqui a gente falou dele. Eu não sei, algum convidado nosso falou dele, da Crisanteme, e de fato eu fiquei bem curioso com esse livro. Inclusive está na minha lista de leitura, né? Se eu não me engano, a Crisanteme é um pseudoônimo, né? É o pseudônimo, o nome dela é outro. Né? Agora eu não me recordo o nome verdadeiro dela. Eu também não. Mas eu fiquei bem curioso. Mas ela toca em questões assim, muito de uma amiga lésbica, de como ela começa a se drogar com morfina, cocaína. Então, uma amiga então assim, isso nos anos 1920, né? Assim. E como ela coloca em xeque também o casamento, né, na protagonista, que ela não. Começa a odiar o marido, enfim, né? E como todo mundo começa a chamá-la de Enervada, que era um livro. Quero falar que ela era louca, né? Porque ela não queria se enquadrar naquelas convenções. É um livro realmente sensacional. Eu acho impressionante como o livro dessa qualidade ficou esquecido, né? Ele é da década de 40, você falou? Eu acho, salvo engano, é da década de 20. De 20. Escrito na década de 20, não se entendi. Nossa, então, deixa eu ver aqui. É o romance de 1922, é isso mesmo. E o nome da Crisanteme é a Maria Cecília Bandeira de Melo Vasconcelos. O nome desse grande, ela tinha que inventar um pseudônimo mesmo, para colar. Eu indico, então, a minha indicação fica um livro que eu comprei de contos do Juan Rulfo, que é o autor de Pedro Páramo, meu querido Pedro Páramo, e o livro chama Chão em Chamas, que é uma coletânea de contos. Eu sou apaixonado pelo Juan Rulfo, comprei agora na Black Friday e estou na leitura dele. José, eu quero te agradecer demais de ter vindo aqui no Rabiscos. Já queria fazer contigo quando eu li o livro. É muito legal falar sobre Machado.
quero que você volte, quero que você lance mais livros, que você seja um parceiro nosso aqui, porque você é uma pessoa muito agradável, bom de conversar, pessoa que tem aí um grande potencial literário, e eu acho que você enriqueceu muito o podcast e é muito prazeroso. Eu, como fã de Machado e também seu fã, que eu gostei muito do livro, quero ler o seu outro livro, inclusive, que eu ainda não li, é A Última Hora, né? E venha mais vezes. Obrigado mesmo, viu? De coração. Ah, eu que agradeço o convite, eu já acompanho o podcast há bastante tempo, então assim, para mim é uma honra, ainda mais para falar sobre Machado de Assis, né? Eu estou concluindo o livro novo, né? Eu já Ah, é era para ter verdade, você está terminado, escrevendo, né? eu já era para ter terminado esse livro há muito tempo, eu comecei em 2017. Mas enfim, né? Eu tô na fase final. Acho que em fevereiro eu acho que eu termino a primeira versão dele. Mas aí a publicação fica para 2021, né? E Aí eu como é que acho. está sendo escrever na pandemia? Olha, muito complicado, né? Eu tenho dois filhos pequenos, né? Então, assim, na verdade, a maior parte do tempo da pandemia eu não escrevi, né? Então, tanto é que se eu tivesse, eu já era para ter terminado esse livro, né? A ideia é que era que eu terminasse em junho, por aí, né? Mas ele ficou totalmente parado. Eu voltei a escrever em setembro, mais ou menos. Então passou muito tempo parado. E quando você passa muito tempo parado, você tem que voltar tudo, né? Então é uma coisa terrível. Mas, enfim, né? Eu espero que eu consiga engrenar aí para concluir pelo menos a primeira versão no próximo ano. Sem E dúvida, a trabalhar gente já nele, espera. e trabalhar nele no texto, né? Até chegar a um livro final acabado em 2022. E já fica o convite aqui, terminando ele, a gente já fala de novo, hein? Pode Mas eu vou ler deixar, a será um última hora prazer. e vou falar contigo também. Obrigado, viu? Ao pessoal de Obrigado. casa que chegou até aqui, obrigado por todo mundo. E logo, logo a gente volta. Terça-feira que vem tem mais um convidado especial falando aí da literatura que está acontecendo no Brasil. Beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.